Olá, professores! Meu nome é Felipe. Para quem ainda não me conhece, eu sou professor auxiliar e técnico de equipe do IEMA de Pindaré-Mirim. Sou responsável pela equipe IEMA Prime Team e hoje nós vamos iniciar a falar sobre Missão Impossível, a competição padrão do IEMA, ok? A modalidade Missão Impossível ela é uma modalidade um pouco quanto diferente das outras competições. A modalidade Missão Impossível ela é uma modalidade que você não sabe o que você precisa treinar. A modalidade Missão Impossível é uma modalidade onde você não sabe o que vai fazer. Você só vai saber o que fazer lá na hora da competição. Vamos começar falando um pouco sobre como que funciona, um pouco das regras do Missão Impossível. O Missão Impossível ele foi criado há um tempo atrás para realmente desafiar os alunos. Os organizadores da competição eles estavam percebendo que quando havia essas competições em que eles estavam nas arenas, davam as regras antes, os professores eles às vezes montavam e programavam para os próprios alunos. E isso dificultava o aprendizado dos alunos, isso acabava de que os alunos não estavam construindo, não estavam montando, e isso dificultava o aprendizado do aluno. Mas no Missão Impossível, os alunos são responsáveis por toda a competição. Porque o Missão Impossível eles não te dão uma arena antes para você treinar, não existem regras bem pré-definidas. As únicas regras é que o Missão Impossível, a arena do Missão Impossível, a competição do Missão Impossível, no dia da competição ela vai ser feita, ela vai ser organizada com coisas, com papelaria que você pode encontrar no dia a dia. Por exemplo, fitas, você pode usar borracha, eles vão usar, palitos de churrasco. Então tudo isso são coisas que podem ser usadas no dia a dia, podem ser encontradas no dia a dia e que vão ser usados para ser desenvolvido o Missão Impossível daquele dia. O Missão Impossível ele tem esse detalhe, ele vai ser construído, ele vai ser feito com coisas que podem ser encontradas. Eu me lembro da última nacional do Brasil que aconteceu em 2024 aqui em São Luís do Maranhão, que aconteceu no Golden Shopping, onde teve um Missão Impossível, onde os alunos eles precisavam construir um robô como se fosse uma catapulta e eles precisavam lançar a maior distância possível uma borrachinha de apagar mesmo lápis do papel. Eles pegavam essa borrachinha e lançavam o mais longe possível, E o robô que fizesse isso no mais longe ganhava. E aí várias equipes construíram diversos robôs, algumas equipes construíram realmente catapultas, lançando o robô, lançando a borracha distante, outros fizeram como se fossem armas, então colocava uma liga e soltava a liga, a borracha voava longe, outros fizeram outros tipos de robô, então foram várias estratégias, mas foi tudo feito na competição, Lá no momento. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de como que funciona essa questão do Missão Impossível. Os alunos e os professores, eles se juntam lá na competição, eles já estão lá na competição, então eles chegam na competição e o professor Fábio, que é o organizador do FIRA, ele vai chamar todo mundo e todo mundo vai ficar ali ao pé do palco e ele vai dizer, olha gente, eu vou começar a explicar uma Missão Impossível aqui. Aí ele vai dar a Missão Impossível, olha, Missão Impossível é assim, você tem que fazer um robô assim, que tem que ser capaz de fazer isso, isso e isso. Aí você não entendeu, você pode levantar a mão, professor Fábio, eu quero ter uma pergunta, assim, assado. Aí o professor Fábio vai lá e responde, não, assim, ou sim, desse jeito, outro. E aí explicou, terminou a explicação, já tá valendo, você tem que construir e programar um robô em, por exemplo, 5 horas. Ele explicou Missão Impossível às 9. Às 4 da tarde já vai começar. Então todo mundo vai lá, 4 da tarde, com o seu robô já montado e programado para fazer a missão que ele deu às 9 horas da manhã. Então você tem de 9 às 4 da tarde, é só um exemplo. Pode ser de 9 às 2 da tarde, o tempo pode ser menor, o tempo pode ser maior. Mas é só um exemplo. Então, às 4 horas da tarde, o teu robô tem que estar programado e montado para fazer aquilo lá. Aí você vai lá e apresenta seu robô, apresenta ele fazendo a competição que ele está pedindo ali na hora. Basicamente, esse é o Missão Impossível. Então, o Missão Impossível, ele é uma competição onde ele vai desafiar apenas os alunos a quesito de montagem, de programação.
Porque os professores, na hora da competição, eles não podem entrar no ambiente da competição. E os alunos, eles são 100% monitorados enquanto eles estão lá naquele ambiente de competição. Para que os professores não digam para eles, olha, faz assim, assim, assado. Monta um robô desse jeito, outro. E aí, isso não pode acontecer. Corre o risco até da sua equipe ser desclassificada por causa disso, né? Os professores estarem interferindo. Aqui no IEMA de Pindaré a gente gosta de dizer que a gente está levando os alunos, nós professores vamos para a competição só para manter os alunos vivos, né? Só para dar comida, local para ficar, água, lembrar do remédio. Fora isso, a gente só vai para assistir. Os alunos chegam lá no Missão Impossível e eles sentam e eles vão programar e montar. Aí o Missão Impossível é assim, você tem pouco tempo para programar e montar. E a equipe que fizer a melhor performance na missão que eles deram, essa vai ser a equipe campeã. Lembrando, o Missão Impossível, ele só tem um campeão. Então é a equipe do primeiro lugar que classifica, né? Até agora, essas são as regras. Lá no momento da competição ou antes, eles podem alterar. Não, vamos fazer aqui primeiro, segundo, terceiro lugar. Vamos premiar aqui assim, vamos assim e tal. Tem que ficar prestando atenção nas regras que vão ser disponibilizadas. Mas até agora nós só temos um campeão na Missão Impossível. Então, assim, essa é a competição que mais vai desafiar os teus alunos. E nós precisamos estar atentos a tudo isso, a todas essas regras, porque lá no momento ele só vai explicar a Missão Impossível uma vez. E aí você tem que se virar para programar e montar o teu robô lá na hora, tá? Nós vamos falar agora um pouco sobre montagem, vai ter um segundo vídeo falando só sobre programação, tá ok? Essa é a parte 1. Então vamos começar falando um pouco sobre montagem, né? No Missão Impossível, eles não vão disponibilizar nada para vocês. Eles só vão dizer o seguinte, a Missão Impossível é assim, você vai usar esse material aqui, tem que comprar, sei lá, uma caixa de bombom garoto, você vai botar a caixa em pé, tem que botar uma paradinha, levar essa paradinha de um lado para o outro, como já aconteceu. Já teve Missão Impossível em que você teve que pegar uma cola de bastão que estava em cima de uma caixinha, essa cola de bastão estava aqui, e você tem que levar para essa outra caixa que era maior. Seu robô tinha que pegar ela aqui, pá, e levar para outra caixa que estava aqui. Aí você tinha que colocar a cola bastão lá em cima. Tinha outra Missão Impossível que você tinha que lançar a borracha, então você precisava comprar a borracha para você testar antes. Então tudo isso, eles vão dizer, olha, você vai precisar desse material e desse material. Você vai correr atrás do material. Então o professor tem que ir lá, tem que comprar o material, entregar para os alunos lá, tem que ser rápido para os alunos poderem treinar e programar, porque é muito pouco tempo. Não dá nem 4 horas para eles terem para montar e programar. E como você sabe, a programação e a montagem leva tempo, eles precisam testar. Então é uma competição corrida. Todo tempo importa. Então os alunos precisam estar conhecedores das suas peças. Eles precisam estar com as suas caixas de peças organizadas. Opa, preciso de peça tal. Está guardada ali naquela caixa. Vou lá, pego a peça. Porque se o professor tiver com uma caixa de peças toda desorganizada, ela vai passar horas. Ai meu Deus, cadê aquela peça? E abre a caixa e procura. Vai perder tempo na montagem. A montagem realmente ela requer muito tempo. E você precisa estar organizado para você conseguir montar o seu robô menos tempo possível para na hora da programação a gente não ter problema. Porque já aconteceu de competidores terem um robô montadinho, top, o robô top. Lá na hora o robô, a gente tem certeza que ele vai ganhar. Mas cadê a programação? Não teve tempo para programar e o robô não vai fazer nada. Pontuação? 0. Vai zerar, não vai ganhar o troféu, não vai ganhar a classificação para a competição nacional. Então não adianta, vocês precisam ter uma gerência de tempo. Relacionado à montagem, as peças precisam estar organizadas, os alunos precisam conhecer as peças. Essa peça aqui serve para quê? Ela é parecida com essa, mas opa, essa peça aqui serve para uma coisa, essa outra peça aqui já vai servir para outra coisa. Então os alunos precisam estar por dentro do kit. Um treino específico só para montagem é imprescindível. Professores, vocês podem montar os seus próprios Missões Impossíveis. No próximo vídeo nós vamos falar um pouco sobre programação e como treinar as equipes para Missão Impossível.